Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para atualizá-los sobre o estado de saúde e o quadro clínico que o meu filho Kevin, de 19 anos, se encontra. Como é de conhecimento de todos, no sábado, dia 9, ele sofreu um gravíssimo acidente de moto. Ele estava sozinho, acabou perdendo o controle da mesma e, na ocasião, fraturou duas vértebras e teve mais uma lesão na cervical. No mesmo dia, ele fez a primeira cirurgia. No domingo, ele passou pelo segundo procedimento. E 2 dias depois ele fez a terceira cirurgia dele. No momento do acidente, nós fomos informados pela equipe médica da gravidade e das possíveis sequelas que esse acidente iria ocasionar na vida dele. Mas eu quero dizer para todos vocês que, independente se era 60%, 70%, 90%, a probabilidade dele apresentar alguma sequela grave, nós da família nos apegamos a Deus, que é o médico dos médicos, a corrente de orações dos nossos amigos, familiares, conhecidos, independente da religião, independente do credo, independente do Deus a que servem, se é reza, se é oração, se é trabalho religioso, não nos importa. O que a gente pediu naquele momento e continuamos pedindo a todos os nossos amigos e familiares é que continuem nessa corrente de oração, porque eu sei que lá na frente tudo vai dar certo. Tudo tem seu tempo. A gente não vai acelerar, a gente não precisa que as coisas ocorram muito rápido, nem muito devagar, porque é no tempo de Deus. Deus sabe o que faz. Ele não dá nenhum fardo, nenhum obstáculo para quem quer que seja, que a gente não possa suportar. E isso nós temos certeza. Independente da porcentagem ou não de alguma sequela, a gente vai se apegar naquele 1%, 0,01%, que tudo vai dar certo. Deus sabe o que faz e nós temos certeza que estamos no caminho certo, que Deus está abençoando aquela equipe médica que está trabalhando com ele, que está dando suporte para o meu filho no hospital, assim como para todos os demais pacientes. E tenho certeza que nós só vamos ter boas notícias, porque o que prevalece nesse momento é o amor da família, é o amor dos amigos. Não importa a sequela que tiver, o que importa é que o amor vai prevalecer. E nós somos 100% amor. Por isso, nós queremos agradecer, em nome do Kevin, que nesse momento ainda se encontra na UTI, sob cuidados médicos 24 horas. E se ele estivesse aqui, as mesmas palavras que eu falo para vocês é a mesma que ele estaria falando para todos, agradecendo cada um e cada uma pelos gestos de carinho que vocês estão transmitindo, pelas energias positivas, pelas orações, pelos trabalhos, pelas rezas, porque é muito importante. Deus está agindo e muitas vezes utiliza instrumentos como nós, para que a gente possa estar transmitindo bons fluidos, boas energias para aqueles que mais precisam. Nesse momento o Kevin está na UTI, assim como muitos pacientes estão lá, precisando de orações e de cuidados médicos. Então eu quero agradecer cada um e cada uma de vocês, dizer que o amor que vocês estão transmitindo para ele, as orações de carinho, é a mesma que nós também transmitimos para vocês. O mesmo amor que vocês transferem para o meu filho em orações, é o mesmo que nós, familiares, desejamos a todos vocês. Dizer que nesse momento, o meu filho, como eu também falei no primeiro vídeo, nós entramos com uma ação judicial via liminar para que ele pudesse ter acesso ao uso da polilaminina, que é uma medicação ainda em experimento, né, que foi desenvolvida por uma pesquisadora lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi temas de reportagens nas mídias, tanto o Globo Repórter, Fantástico, SBT News, vários meios de comunicações divulgaram, que era uma proteína que estava sendo utilizada para situações que envolvessem graves lesões na medula. Então nós entramos com essa liminar, com a graça de Deus e a intervenção dele. Nós fomos a terceira pessoa aqui no Rio Grande do Sul a ser contemplada com se permitido que o nosso filho tivesse acesso a essa medicação. Para vocês verem como é difícil acessar e também fazer o uso dessa medicação, ainda em fase experimental, e nós sabemos disso, porque as duas únicas pessoas que até agora conseguiram aqui no Rio Grande do Sul, uma teve que se deslocar até Torres, que é onde uma profissional, uma médica, estaria capacitada para fazer a aplicação dessa medicação, e um outro paciente teve que ir até Santa Catarina, provavelmente usando ambulância, com maca, com uma equipe médica acompanhando,
para poder fazer uso dessa medicação experimental. Mais uma vez Deus interviu na questão do Kevin. Além de nós ganharmos na justiça o direito a ser inserido no programa, uma médica aqui do Hospital Cristo Redentor, que atende meu filho, se colocou à disposição para que ela se capacitasse e estivesse apta a fazer a aplicação dessa medicação no meu filho. Além disso, não só o profissional tem que fazer a aplicação, mas como depois também tem que mandar provavelmente relatórios para essa universidade, para o laboratório, para dizer como é que está sendo o desenvolvimento, como é que o paciente está agindo à medicação, quais são os sintomas, prós e contras. Então tudo isso a médica que aplica a medicação tem que estar disposta a fazer. E pela graça de Deus, essa médica aqui do Cristo Redentor se colocou à disposição da família, então já está sendo capacitada para fazer a aplicação da medida e também apresentar esses relatórios para o laboratório. Ainda não foi disponibilizada a medicação, mas por causa dessas questões técnicas, para evitar que meu filho tivesse que se deslocar até Torres, onde tem uma profissional que está habilitada, ou até um outro estado, né? Então nesse período a gente está estamos nesse período de que a profissional está sendo capacitada para fazer a medicação, ver quais são os trâmites para fazer a aplicação da aplicação dessa medicação. E tão logo o meu filho faça, eu vou estar trazendo um outro vídeo para vocês dizendo, ó, deu tudo certo, ele recebeu a medicação, agora vai ser acompanhado por médico, além do acompanhamento médico que está tendo no dia a dia, 24 horas, ele vai ter mais esse acompanhamento pelo laboratório, pela Universidade do Rio de Janeiro, né, que faz esse estudo. Então é mais uma vitória nossa, mais uma vitória do Rio Grande do Sul, mais uma vitória de pacientes que tiveram lesões graves na medula e que estão tendo acesso a mais uma medicação que pode estar auxiliando, né, no tratamento, pode estar auxiliando na recuperação da capacidade locomotoras. A gente sabe que é experimento, mas todas as vacinas que a gente toma, olha o Covid, quantas milhares, 100 mil pessoas morriam por dia. A gente não tinha medicação nem nada e as vacinas foram também em forma experimental, foram sendo criadas, testadas no mundo inteiro, e hoje quantos milhões de vidas foram salvas por causa de uma medicação que também era experimental. Então nós nos agarramos a isso, vamos torcer que dê tudo certo. O Kevin ele tem reagido muito bem às medicações que tem recebido no Hospital Cristo Redentor, que é onde ele se encontra, nas sessões dele de fisioterapia. Ele, no primeiro momento, como aquela lesão das vértebras ali acabou tensionando, pressionando a medula, acabou causando dificuldades nele de respiração. Por causa disso ele foi entubado. Nos primeiros dias ele estava com um tubo então pela boca, para auxiliar ele na respiração, para não forçar o diafragma, né, que é a musculatura que faz a respiração. Ele estava tendo essa dificuldade, então ele ainda faz uso de um respirador artificial. Passado alguns dias ali, ele fez que foi a terceira cirurgia que eu falei, ele foi feita a traqueostomia. Daí agora ele tem então uma sonda, também que auxilia na respiração dele, só que daí no pescoço, que acaba auxiliando ele na respiração. Assim fica liberado a boca, ele já consegue fazer movimentos, falar, né? Ainda sem o som propriamente dito, mas consegue se expressar, rir, brincar, ouvir piadas, contar piadas. E isso para nós também é mais um passo dado. Então com esse auxílio dessa sonda, que é a traqueostomia, nos primeiros dias é colocada ali para dar mais liberdade para ele, para que ele possa se desenvolver mais rápido, né? Aos poucos, a cada dia que passa, a equipe médica tem tirado essa ventilação artificial, esse respirador artificial, deixou ele nos primeiros dias por 2 horas, respirando sem o respirador artificial, ele mesmo respirando sozinho. Ontem ele já teve 4 horas de respirando sozinho, sem o uso da ventilação artificial ali. Depois ligaram o aparelho, deixaram ele mais meia hora, 1 hora para descansar. Depois de tarde ligaram novamente por mais 4 horas. E a ideia é que nos próximos dias ele fique 6 horas respirando sem o auxílio do equipamento artificial ali. E posterior vai aumentando gradativamente até que ele consiga recuperar o pleno funcionamento do diafragma, que é a musculatura da respiração, para que ele possa respirar sozinho. Aí sai
deixa de utilizar a sonda, que é da traqueostomia, né? É fechado ali a questão da traqueostomia e ele aos poucos, com o auxílio de uma fonoaudióloga e a equipe médica, ele volta a recuperar a questão da fala, né? E começa a se comunicar melhor e daí já vai ter, não precisar mais de auxílio para fazer a respiração normal, como todos nós sabemos, né? A pessoa que tem o diafragma funcionando normalmente, ele já consegue respirar sem auxílio de qualquer equipamento. Então, para nós é alegria. É um passo de cada vez, com calma, sem pressa, tudo dentro do tempo de Deus. Não é eu que quero apressar, não é você que pensa, mas já podia estar no quarto, já podia ter isso. Não, calma. Deus sabe o que faz. Ele está dando vitórias a cada dia. São pequenos gestos, pequenos momentos que fazem toda a diferença no tratamento. Se vai durar uma semana, se vai durar um mês, se vai durar 2 meses, se vai durar 5 meses, não importa. O que importa é que a gente tenha ele o mais pleno possível da sua saúde, uma plena recuperação, desenvolvimento sadio, no tempo dele, que o organismo consiga se adaptar bem à medicação, ao tratamento, depois as sessões de reabilitação, tudo isso. Então eu quero dizer, deixar todos vocês tranquilos, dizer que ele está se recuperando bem e muito pela intervenção de vocês, muito pelas orações de vocês. Também quero deixar os nossos agradecimentos, em nome do Kevin principalmente, da equipe do Hospital Cristo Redentor, que tem sido uma família, uma extensão da família nos cuidados dele. Não só dele, de todos os outros pacientes. Mas como eu estou me referindo ao meu filho, ao Kevin, eu falo em nome dele, assim, agradecer demais a equipe técnica do Hospital Cristo Redentor. Ali, para nossa sorte, né, para nossa felicidade, também mais uma intervenção de Deus ali, nós temos uma pessoa que trabalha dentro do hospital, que é colega do Kevin, que frequenta a equipe de remo, onde ele também é atleta, que trabalha nesse hospital, que também tem se dedicado 24 horas para ele, todos os dias, até mesmo nos dias de folga, que essa pessoa está de folga, não precisa ir no hospital, mas ela vai mesmo assim para estar junto com meu filho. Como ele ainda se encontra na UTI, ainda não foi liberada a visita para mais pessoas, por enquanto está limitado aos familiares, pai, mãe e irmão. Raramente, em exceções ali, a gente acaba colocando um ou outro familiar no lugar do pai ou da mãe, mas é para isso, é para ele se recuperar com calma, com tranquilidade, sem estresse, sem ansiedade, assim, com calma, tranquilo, entendeu, pessoal? Então a gente quer dizer, tudo isso está nos fazendo bem, está nos enchendo de orgulho, sentimentos positivos, né? Esperança, fé que tudo vai dar certo. E dizer também para vocês que ele tem apresentado quadros de febre, o que é normal porque teve traumas, então está inchado, foram colocados alguns parafusos na cervical, 8 parafusos na cervical. Então isso tudo, às vezes tem inflamação, às vezes tem, então vai ter picos de febre. A febre nada mais é do que um sintoma que avisa que alguma coisa está errado no nosso corpo. Basta um corte no dedo ali para que apareça a febre, para dizer que há uma inflamação em determinado lugar, que a gente precisa fazer uso de medicação. Então ele, nesse quadro, nos últimos dias ele tem apresentado quadros de febre, às vezes controlada por medicação, depois volta, às vezes é mais fraca, às vezes um pouquinho mais forte, mas claro, é motivo de atenção pela equipe médica, estão sempre controlando, porque como ele está fazendo uso de ventilação artificial, ali de respirador artificial, acaba acumulando muitas secreções nos pulmões e ali pode causar, por exemplo, uma bactéria ali causa a pontada, né, que a gente conhece ali, que é pneumonia, mas então tem que ter cuidados. Então a gente ainda não sabe, os médicos já fizeram vários exames, ainda não sabe por que essa febre vai e volta, pode ser por causa das intervenções que foram feitas, né, das cirurgias, pode ser pelo próprio organismo dele reagindo a alguma medicação. Então, mas a gente continua em oração. O que eu quero deixar para vocês é, mais uma vez, um gesto de carinho, de bondade da nossa família para vocês, de respeito, e agradecer cada um e cada uma que está junto conosco nesse momento de aflição da família, de dor, sabe, de apreensão, mas o que nos fortalece é o amor de vocês, é essa corrente do bem e dizer que vocês estão no nosso coração. Então um forte abraço a todos, um beijo no coração de todos, muito obrigado de coração, fiquem com Deus.